condenando quem é, pelo contrário. Deus tem a maneira de usar a cada um. Cânticos, Cantar de Salomão, capítulo 2, e o versículo 15. Eu queria falar sobre algumas questões que desafiam a cada um de nós na busca do nosso sucesso. E só Deus sabe os desafios que cada um de vocês tiveram que passar para estar aqui, cada um dos desafios que vocês tiveram que transportar para casar-se, para obter o seu empreendimento, enfim, os seus projetos, os seus sonhos, e às vezes nem um sonho para vocês mesmos, mas para outros. E baseado nesse texto é que eu quero trabalhar sobre essas questões. O texto diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas. Diga, as raposinhas. É sobre elas que eu quero falar, as raposinhas, que causam dano às vinhas, porque nossas vinhas estão em flor. Então o texto, ele em si só, parece meio que complexo, né? Mas vamos tentar raciocinar esse maneiro daquilo que Deus colocou no nosso coração. Então o texto diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas, as raposas menores. Porque as raposas menores, elas causam danos às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então o raciocínio acerca desse texto está baseado nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Nossos sonhos e projetos são as vinhas que estão em flor, que estão crescendo. As vinhas estão se desenvolvendo. Elas não estão prontas para serem colhidas, nem tampouco para serem preparadas o delicioso vinho. As nossas vinhas estão em flor. E são as pequenas raposinhas que destroem as vinhas que estão em flor. Não são as raposas grandes, são as raposinhas. As raposas pequenas, elas destroem os nossos projetos, destroem os nossos sonhos, destroem os sonhos que são nossos, os sonhos de nossa família, os sonhos daqueles que nós amamos, que nós desejamos que possam ser realizados. E as pequenas raposinhas fazem dano às vinhas. Danos esses que podem prejudicar um membro da família, pode prejudicar a família de forma geral, pode prejudicar a igreja. E esse texto, esta mensagem, ela diz respeito à igreja. Vamos observar aqui que não vamos falar dos que estão lá fora, mas dos que estão dentro do arraial do Senhor, da casa do nosso Deus. As pequenas coisinhas é que é a atenção que temos que dar aqui agora. Não vamos nos preocupar com os grandes leões, porque ao saber dos grandes leões ou dos leões em proximidade a nós, vamos de alguma forma fugir dele, nos esconder, fazer alguma forma que possa não ficar de frente a ele. Quanto às raposinhas, não damos muitas atenções para ela, porque é pequenininha, qualquer coisinha a gente dá um chutinho para lá, joga uma pedrada, faz alguma coisa parecida, mas os grandes leões não. Então, a atenção que eu queria que nós tenhamos aqui nessa noite é as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E eles fazem muito estrago. Fazem muito estrago. Há um texto em Neemias que Sanbalate e Tobias, ele diz assim: não deixe eles construir os muros, mas uma pequena raposa vai subir no muro e vai derrubá-la. Eu fiquei meditando, como uma pequena raposa vai subir no muro, certamente muros com pedras bem largas, um muro bem alto, uma pequena raposinha poderia destruir esses muros. E aí eu comecei a compreender que no capítulo 6, versículo 3, Sanbalate, Tobias e Gesem, eles começam a maquinar contra Neemias e chamam Neemias para tomar um café. Aí o Neemias dá uma resposta para ele: estou fazendo uma grande obra, de tal maneira que eu não posso sair daqui para atender vocês.
pequenas coisinhas que iriam atrapalhar Neemias de dar continuidade ao projeto que Deus colocou no seu coração, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Uma pequena raposa, a raposa é um sinal na Bíblia de astúcia, de pessoa astuta. Jesus, ao ser questionado por um dos seus discípulos acerca de Herodes, ele falou assim, olha, diga aquela raposa. Raposa é sinal de astúcia, é sinal de sagacidade, é sinal de engano. Então, essas pequenas raposinhas, elas estão sempre dispostas a derrubar os nossos sonhos, os nossos projetos. Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? Qual que é o sonho da igreja Filadélfia aqui nos Estados Unidos? Sempre vai existir uma pequena raposinha para atrapalhar o seu projeto, o seu sonho. Eu tinha um projeto em 95. O meu projeto era vir para os Estados Unidos. Como muitos dos outros brasileiros, eu não compreendi e fui levado pelas circunstâncias. E as circunstâncias é um problema muito sério, amado irmão. Porque elas fazem nos cegar o entendimento, achar que é Deus que está no controle e não é Deus. Eu fui enganado pelas circunstâncias. Assim como Jonas foi enganado. Ele desobedeceu à voz de Deus, foi para um outro caminho. As circunstâncias parece que favoreceram a Jonas. Ele encontrou um navio, ele encontrou a passagem e encontrou um lugar de descanso. As circunstâncias favoreceram para Jonas, mas ele trouxe muito prejuízo para si e para os marinheiros que estavam no navio. E foram assim as circunstâncias para mim em 95. Eu pensava que Deus estava no controle, mas as raposinhas foram me cercando, e acabei naufragando naquele mar, levando algumas pessoas comigo. É importante nós entendermos que os grandes problemas, os grandes desafios que temos que travar para alcançarmos nossos projetos, nossos sonhos, não são os grandes animais, as grandes tempestades, pequenas coisinhas. E hoje nós entendemos como Deus tem trabalhado, como Deus quer trabalhar. Deus queria que eu ficasse lá para hoje eu estar aqui hoje como pastor, como um secretário, debaixo de uma autoridade do pastor presidente, pastor Adão, como ministro do Evangelho. Porque se eu tivesse seguido as circunstâncias de 95, eu estaria em outra situação. De igual forma, cada um de nós, cada um de vocês. E eu comecei a enumerar essas raposinhas, dar nomes às raposinhas. Raposinhas que podem atrapalhar o meu progresso, o meu projeto de vida para mim, para minha família, para a igreja. Eu consegui dar um nome para essas raposinhas. Com referências bíblicas, eu chamei a raposinha de raposinha orgulhosa. Não dão muita atenção para o orgulho. Quem é orgulhoso, ele não percebe que a raposinha está no lombo dele e se sente superior ao outro. Traz um problema sério para ele e para sua família. Leiam comigo Lucas 18. Vocês vão observar um exemplo de orgulho. O exemplo de uma pessoa orgulhosa. Eu não sei se tem aqui na igreja nos Estados Unidos, não, mas lá no Brasil, irmão, tem umas raposinhas do orgulho, mas é muita gente, é muito povo. Aqui não sei se tem, não, mas eu não conheço os irmãos, mas lá tem muito. Versículo 9, diz assim, 18, 9 de Lucas. Contou também esta parábola, primeiro, a uns que confiavam em si mesmos. Segundo, considerava-se justo. Terceiro, desprezava os outros. O significado de orgulho está aqui nesse primeiro versículo. Ele se acha confiante em si mesmo, ele se acha justo e despreza os outros. O pior não é isso. Repare na oração desse sujeito. Diz a Bíblia de Jesus que 2 homens subiram para o templo para orar.
Um fariseu, os irmãos conhecem, um doutor da lei, um conhecedor das escrituras, que guardavam todos os dogmas, princípios, vestiam-se com ornamentos, mas como Cristo falou por várias vezes em Mateus 23, eram como sepulcros caiados, homens hipócritas, fingidos, mostravam ser uma coisa que na verdade não eram. E com ele subiu um outro, um publicano, um cobrador de impostos, um homem odiado pela sociedade, porque cobrava os impostos do povo, alguns tomavam alguns dinheiro para si, mandavam dinheiro para Roma, eram os cooperadores da Receita Federal Romana. Os dois foram orar. O fariseu, estando de pé, conhecedor da palavra, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Não é por isso que eu não gosto de bajulação. Ó esplendor da glória, Senhor dos Altíssimos, não há Deus semelhante a ti. Eu não gosto, acho que está carregado de uma coisa que não agrada a Deus. E aquele moço começou a orar: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões. Quem é aquele ladrão ali? Injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele piorou a situação, ainda deu um nome para o sujeito. É você mesmo, que é adúltero, que é injusto, que é ladrão. Lá no Brasil eu tenho muito receio daquelas pessoas que usam do púlpito da igreja para poder bater em pontos ou em pecados que ele não tem. Porque é muito fácil eu jogar a pedra no irmão ou na irmã em pecados, em falhas que ele não tem. Pode ser que o sujeito não peque na área do sexo, mas peca na área da língua. Ele não peca na área da língua nem do sexo, mas peca com relação a finanças. Cada um de nós temos nossas debilidades, nossas esquisitices e nossos problemas. Isso não significa que vamos passar a mão na cabeça do pecador ou do pecado, mas amar o pecador, amar o ser humano. Cristo nos dá uma orientação que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas depois o outro texto ele fala assim, ó: amai o vosso irmão assim como eu vos amei. E é muito mais forte do que a primeira. Não é você mais amar ao outro como você se ama. É você amar o outro como Cristo te amou. Mas o fariseu continuou. E agora orgulhoso, né? Olha, eu jejuo 2 vezes. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então, orando, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. Esse é o papel do orgulhoso. Trata-se de uma atitude de considerar o outro superior a si mesmo, de desprezar o outro. Ele não quer possuir o que o outro tem. Ele quer ver o outro, como numa boa conversa durante esses dias com o pastor evangelista Wellington. O orgulhoso, ele quer ver o outro na desgraça. Ele não quer só obter o que o outro tem. É porque o que o outro tem, ele não tem a capacidade de ter e nem de estar. Então ele quer ver a desgraça do outro. Será que existe isso no seio da igreja? Sim, existe. Está aqui na Bíblia. E o Senhor Jesus, Ele mesmo nos dá um exemplo disso. Uma pessoa que está dentro da casa do Senhor, que se diz uma pessoa de grande importância, uma pessoa que confia em si mesmo, considerando-se justo e despreza os outros. Despreza os outros. Era a situação do publicano. O orgulhoso está sempre olhando para cima. De cima para baixo. Sempre está na posição: eu sou melhor, eu sou superior, eu tenho mais capacidade. E a Bíblia diz que Deus abate aquele que é soberbo, porém dá graça àquele que é humilde. Eu não conheço nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, alguma pessoa que se levantou com soberba que Deus não se abateu. Deus não o abateu. Veja, por exemplo, o rei Nabucodonosor, homem que viu um esplendor, se encheu tanto do seu orgulho
que ficou lá no pasto comendo capim. Há muitas pessoas hoje, infelizmente, que estão comendo capim, porque deixou essa pequena raposinha do orgulho. Nós não damos atenção muito para ela. Damos atenção para quem adulterou, para quem prostituiu, para quem mentiu, para quem... Mas o orgulho é uma raposinha que traz uma desgraça para a família, para a igreja. Outra raposinha que eu consegui ver aqui, e talvez essa é das piores que existe no meio do arraial. Está lá em Samuel 18, versículos 6 a 16. Essa raposinha é uma tentação. 1 Samuel 18, versículos 6 a 16. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Amém. Glória a Deus. É a raposinha da inveja. A raposinha da inveja. Olha o que aconteceu lá em Samuel 18, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com adufes e com instrumento de música. O que elas cantavam? As mulheres tangendo, respondiam umas às outras e diziam, como é que é, né? As mulheres se juntar, já dá um alvoroço. Naturalmente, as mulheres falam mais do que os homens, né? Isso não é porque a mulher é pecadora mais do que o homem, não. A ciência explica isso. A mulher, ela tem a capacidade de usar os dois hemisférios do cérebro. O cérebro é dividido em dois hemisférios. Então, as mulheres, elas usam áreas dos dois hemisférios do cérebro. Por isso que elas falam mais. Vocês imaginam as mulheres reunidas e batendo um tambor ainda, adufo com instrumento e cantando. Que alvoroço que não foi. E Saul só olhando essa situação. E cantava assim: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Quer dizer, ele estava mostrando, elas estavam cantando, colocando Davi, que tinha já a unção de rei, porém não era o rei, lá em cima. E o rei, que já não tinha mais a unção, mas tinha a coroa, você dá uma mensagem, né, pastor Berto? Mas o rei ficou meio apavorado. Volta agora, vamos continuar o texto. Então Saul se indignou muito. Em outras palavras, teve inveja. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. E Davi tangia a harpa com sua mão, como de costume. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha como é forte esse texto acerca da inveja, a raposinha da inveja. Deus tem um propósito na sua vida, amado irmão. E Ele vai cumprir esse propósito na sua vida. Mas não vai ser fácil, não. Sempre vai levantar alguém com esta raposinha da inveja para tentar te prejudicar. Quando começar a te louvarem, como louvaram a Davi, permitiu-se que a inveja entrasse na sua alma. A Bíblia diz que em Provérbios que a inveja é a podridão dos ossos. Saul estava podre por dentro. E a situação piorou quando a Bíblia diz que um espírito mau. Isso
mal entrasse dentro dela. E somente uma pessoa louca, só uma pessoa sem juízo, permite esse sentimento entrar no seu coração, permanecer nele. O pior ouvir dos louvores tampouco esse sentimento mal entrar na sua alma. O pior que eu vejo aqui é que ele profetizava no meio do arraial. Existem pessoas que estão tão alcançadas, abraçadas com essa raposinha da inveja, que ele ainda tem a capacidade de profetizar no meio do arraial. E aí está o grande perigo de levar consigo algumas pessoas nécias, algumas pessoas sem conhecimento, algumas pessoas imaturas. Tomemos o cuidado. E não ficou por aí só. E não teve só apenas inveja, ficou com ódio de Davi. Um espírito mau entrou nele, começou a profetizar no meio da igreja. Irmãos, estava agora conversando com o evangelista Wellington. Existem coisas que não é apenas espiritual, que não é só maligno, é de problema de caráter. Há pessoas que são mau caráter, que são mal formados. Conheço ministérios em que obreiros vieram caindo de paraquedas, consagra-se em outro lugar que não tem nenhuma estrutura, e vem para o nosso ministério e vem carregado de demônios, e faz um alvoroço no meio do arraial. Você não pode arrancar o joio, você pode arrancar o trigo junto, como diz o Senhor Jesus. E vem carregado de inveja, e maquinam, criam situações para derrubar aqueles que estão em ascensão no reino de Deus, como é o caso de Davi. Davi tinha a unção de Deus, porém ele não era o rei. E o rei que tinha coroa, ele não tinha mais a unção. É importante nós vermos o nosso lugar dentro do reino de Deus. Qual é o seu papel no reino de Deus? Hoje eu entendo, irmãos. Hoje eu entendo o que Deus quer para a minha vida. Hoje eu entendo o papel que o meu líder tem, que os meus líderes têm. Tenho vários líderes. E Deus tem um propósito para cada um de nós, e quando acontecer o tempo de Deus, isso vai acontecer. Isso vai ocorrer. Não há necessidade de permitirmos que essa inveja, essa raposinha entre no nosso coração. Mas alguns que estão tão carregados disso, que eles se permitem serem usados pelo adversário. Uma mistura de coisas demoníacas com um mau caráter, com a capacidade de usar da oratória que tem, de usar do conhecimento bíblico que tem, mas sem qualquer unção de Deus, enganar os nécios. Ele então, Saul, não só querendo destruir Davi, pega de uma lança e lança sobre Davi a fim de matá-lo. Por 2 vezes diz o texto que Davi se desvia para não ser morto pela lança. A condição de uma pessoa invejosa, ela é marcada, primeiro, por reclamações. Segundo, por expressões de revolta, que são visíveis no próprio rosto. Salomão escreveu, o coração alegre, o que ele faz com o rosto? É fácil, é perceptível. Isso aí não precisa ter dom espiritual para poder ver. É perceptível quando você olha para o rosto de um santo, de uma santa. O coração alegre, o rosto está formoso. E quando não está formoso, alguma coisa está errada. Então, questão sentimental, espiritual, psicológica, problemas mal resolvidos. Ou pode ser a questão da raposinha da inveja. Não fica satisfeito com o sucesso do outro. Quer destruir o outro. Sentimento de desgosto, de pesar pelo bem que o outro tem. É uma característica de um invejoso. Segundo, um desejo violento de possuir o bem que o outro tem. E essa violência pode chegar ao ponto de até querer matar o sujeito.
Há casos, nós já conhecemos lá, de pessoas dispostas a matar o outro por causa do poder. E fala aqui a memória o autor da seguinte frase. Eu me lembro muito porque o meu presidente, há uns 15 anos atrás, ele me deu essa frase para eu digitar e colocar no mural da secretaria. E a frase eu nunca mais esqueci dela. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Você quer conhecer o caráter de um homem? Dá poder para ele. A frase de um autor americano. Você quer conhecer o caráter de um homem? Dá poder para ele. É justamente nessa hora que vai mostrar quem ele é. Terceiro, o invejoso é um sentimento de ódio com os mais favorecidos. E por último, um desejo de impedi-los de possuir tais bens e de vê-los destruídos. O invejoso, ele tem a capacidade de promover algo contra você, contra mim, contra nós, contra um líder, para que ele não consiga algo e também que ele seja destruído. A Bíblia nos ensina que as nossas vidas estão escondidas em Deus. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita e nós não seremos atingidos. O que nos guarda, o que nos protege é a mão poderosa de Deus que está sobre nós, sobre nossa família. A convicção que nós temos de que Ele está ao nosso lado para nos guardar de todos os males que vierem contra nós. Nós não podemos permitir que essas raposinhas entrem em nós. Nós somos vasos, temos que ser vasos de honra para a glória de Deus. Instrumentos para poder abençoar e não para amaldiçoar. Deus não chamou nem a mim e nem a você para ser maldição, mas para sermos bênçãos e entendermos o projeto dele em nossas vidas. Eu preciso entender o que ele quer comigo. Porque quando eu tenho essa concepção, esse entendimento, eu não vou me preocupar porque o meu irmão prega melhor que eu. Não vou me preocupar porque o meu irmão dá um estudo melhor do que eu. Não vou me preocupar porque o meu irmão canta melhor do que eu. Eu vou me preocupar em ser melhor ser humano. Vou me preocupar em ser uma pessoa melhor para Deus. A inveja é a podridão dos ossos. Deus nos guarde. Terceira raposinha. A raposinha da hipocrisia. Eu vou ler só alguns versículos de Mateus 23. Tem mais raposinha, viu, irmão? Todo mundo está me entendendo bem? Eu aprendi um tempo atrás, há uns 15 anos. Eu estava em Portugal, fiquei uns 3 meses lá. E voltei para o Brasil e comecei a pregar. Eu não pregava antes, não. Comecei a pregar e fui para a igreja pregando e começava a pregar. E eu já começava a 500 km por hora. Aí eu já perdi minhas forças, o pulmão estava doendo. E eu, meu Deus, por que o senhor não... Rapaz, você quer que eu te use ou você quer me usar? E eu entendi que Deus quer me usar dessa forma. Forma de pregar mais ou menos assim. Entendi que a gente vai e dar um negócio mais assim. Então, os irmãos, eu acho que Deus está falando com nós aqui nessa noite. O mais importante é você ouvir a voz de Deus. Eu me preocupo em não você ficar pulando, e daqui sai para fora, lá para a igreja, e as coisas continuam do mesmo jeito. Quero que você saia daqui refletindo na sua vida, como é que você está vivendo, como é que está o seu altar diante de Deus, que tem umas arestas para poder cortar, porque toda árvore, irmão, ela tem que dar fruto. E eu e você vamos ser conhecidos pelos frutos que damos. Eu me lembro que agora, quando eu era menor, eu não sabia diferenciar uma semente da outra. Então eu colocava lá uma plaquinha com nome. Então, que quando crescer, sei que vai ser um pé disso, um pé daquilo, porque eu não conhecia. Depois que cresceu e que deu fruto, eu sabia qual árvore que era. Isso aqui é abacateiro, isso aqui é laranja, isso aqui é limão. Porque se conhece a árvore pelos frutos. E não tem como uma árvore que dê o abacate, por exemplo, ela fingir que vai dar laranja. Não tem jeito. Não tem como o cristão fingir ser cristão e dar um fruto
de cristão. Ele vai fazer um trem errado. E o fruto vai ser fruto meio podre. Não sei qual que é o fruto que eu ou vocês estamos dando. O certo é que temos que dar fruto para o louvor da glória de Deus. Frutos que as pessoas vão nos conhecer. Não adianta nem pregar, falar. Nosso modo de viver vai mostrar o que de fato nós somos. Não tem como nós mostrarmos que somos cristãos com frutos de ímpios. Isso vai ser mostrado. Nós vamos ser conhecidos pelos frutos que nós damos. Eu me lembrei aqui de um ocorrido lá na Alemanha no século, no ano 40, 1940, após a Segunda Guerra Mundial, aquela desgraça toda, a Alemanha toda destruída, ela foi dividida, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Os da Alemanha Oriental, eles eram mais pobres, mais revoltados, estava sob a jurisdição da antiga Rússia. Eles então encheram um caminhão de sujeira, de lixo, e despejaram o caminhão de lixo lá na Alemanha Ocidental. Os alemães ocidentais, quando viram aquele montoeira de lixo, pensaram de imediato fazer a mesma coisa. Mas eles não fizeram, pensaram diferente. Vamos encher um caminhão de enlatados, comidas enlatadas, pão e de leite. E transportaram o caminhão lá para a Alemanha Oriental e colocaram lá um grande montão de alimentos, de leite, de pão e um papelzinho escrito por cima. O que nós temos para dar, nós damos. O que quer dizer com isso? É que tem gente que só tem para dar trem que não presta. Dentro da igreja. E eles não podem ser mortos. Porque nós precisamos deles. Sempre vai ter um Judas. E o Judas não é o nosso inimigo. O Judas é o nosso amigo. Sempre vai ter alguém que vai te caluniar. Sempre vai ter alguém que vai... Só não seja nenhum desses. E você possa ser aquele perseguido, o maltratado, mas nunca o perseguidor. Não vamos dar conta diante de Deus. O que eu tenho para dar? O que você tem para dar? Dê o melhor de você para Deus, dê o melhor de você para o seu irmão. Hipocrisia. Vou ler só alguns versículos aqui, porque eu teria que ler o Mateus 23 todo. Mas olha só o que Cristo falou no versículo 13, acerca do hipócrita. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Versículo de número 13. Pois fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Não sei aqui, mas lá tem umas pessoas, uns crentes lá, que acham que é mais santo que os outros, sabe? Impõem alguns preceitos que nem mesmo eles têm a capacidade de cumpri-los, mas subjuga alguns irmãos a ficarem forçados a viver uma coisa que ele mesmo não vive. Há alguns anos atrás, 20 a 25 anos atrás, lá na nossa região lá, em Timóteo, eu sou carioca, moro em Minas Gerais há 25 anos, né? Então eu sou mais mineiro que carioca. Às vezes quando eu vou falar um trem aí, é porque eu sou mais mineiro que carioca. Já não tenho mais o sotaque carioca, não. E lá, em Timóteo, quem conhece Timóteo aqui? Alguém que é de Minas? Então lá em Timóteo, alguns líderes, né, pregavam contra a televisão, na época não podia ter televisão, e é um excelente recurso que temos aqui hoje, né? Maravilha do céu, né? Temos aqui. Lá na nossa igreja também tem. Mas na época, 25 anos atrás, que era a estrutura da sociedade que vivíamos, dentro da igreja principalmente, não pode ter televisão, né? E pregava e batia. Quando ele ia para casa, após o culto, ele abria o guarda-roupa dele, assim, que é em frente para a cama, e lá tinha o olhão quadrado, que é a televisão. Quero dizer para vocês, com relação à hipocrisia. Prega algo para o povo e ele mesmo não cumpre. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas, isto com pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo.
ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, né, alguém que, um seguidor, obrigado, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então, nós vemos aqui Cristo bater fortemente contra os escribas e fariseus, até porque o bom estudioso das Escrituras, ao perceber as ações dos escribas, fariseus, saduceus e herodianos, esses 4 grupos, sempre que estava na narrativa bíblica, nos evangelhos, eles tinham uma intenção de prejudicar a Jesus, de pegar Cristo em alguma falha para poder condená-lo. João 8, Cristo está no templo, depois de passar uma noite inteira de oração, vai para o templo e começa a dar ensinos para os seus discípulos. E de repente é trazido para ele uma mulher que tinha sido pega em adultério. Eu imagino como é que esse pessoal pegou essa mulher no ato adulterando. Parece que ele estava lá na janelinha vendo como é que ia acontecer. Não é possível. Como é que pega? Eles pegaram a mulher. Deixaram o homem. O homem fugiu, não sei o que aconteceu com o homem, não, mas o homem não apareceu nessa história. Veio só a mulher. Mas a artimanha deles era para pegar Jesus. Eu não sei aqui não, mas lá de lá tem uns grupos de pessoas que criam maneiras para poder prejudicar o outro. Não sei se tem isso aqui não, mas lá tem um monte disso. E agora, infelizmente, usa não só a televisão, mas os recursos das redes sociais para poder expressarem o que eles têm para dar. Como eu falei, tem gente que tem para dar só o que não presta. O hipócrita, um bom orador, tem uma boa oratória, um recitador de poesias, um ator. Na verdade, o hipócrita, ele não tinha a concepção negativa que tem-se hoje. Ele era um ator, de fato. O ator era o chamado de hipócrita. Mas hoje a conotação é negativa. Por quê? O hipócrita é aquele que mostra ser uma coisa e, de fato, ele não é. Lá na nossa região, esporadicamente, aparecem uns pregadores lá. A gente erra. Porque se existe esses sujeitos, é porque nós permitimos que eles nascessem ou se multiplicasse. Não sou contra todos. Existem muitos bons pregadores. Vocês têm aqui o nosso mestre evangelista Wellington, nosso pastor Eduardo. Eu não vi ele pregar não, mas eu tive notícia dele que prega muito bem. Mas lá tem alguns sujeitos que não têm compromisso com nenhuma igreja, não tomam santa ceia, não são dizimistas, não têm vínculo com nenhuma igreja. E a igreja, às vezes, na maioria das vezes, a igreja, olha só o percentual que não foi tirado da minha cabeça. Um grupo de pesquisadores fizeram esse levantamento. 90% dos obreiros não leem Bíblia diariamente. Se os obreiros que são chamados para ensinar e para orar não leem Bíblia, essa porcentagem ela pode se equiparar para a igreja. 90% dos membros da igreja não leem Bíblia. 90% dos membros da igreja não têm um conhecimento profundo da Bíblia. Eles ouvem o que lhes é ensinado no púlpito e aquilo ali é a sua regra de fé e prática. Aí vem um sujeito aí, e a voz grossa, e o povo está naquela alegria, aquele culto, aquele movimento todo, vai embora para casa e continua roubando, continua passando cheque sem fundo, não comprando e não pagando. Mas algumas coisas que por favor, não me entenda como um doutrinador. É porque vocês têm um pastor que é o vosso doutrinador. Eu estou aproveitando a oportunidade de falar das raposinhas e das tragédias que elas fazem na igreja, na nossa vida, na nossa família.
Quantas igrejas sofreram por pessoas hipócritas que desempenham um papel que, na verdade, não fazem. E, por último, vou parar na terceira raposinha, porque meu tempo já esgotou, tem só 1 minuto. O hipócrita é o homem que se dá a apresentar publicamente a bondade. No próprio nome da religião, quebra a lei de Deus. Posso mais aprofundar nisso, mas para vocês entenderem. Esconde os seus motivos verdadeiros sob uma máscara de um fingimento. Esconde um coração mau sob a máscara da piedade. Eu aprendi no transcorrer da minha vida de 46 anos que a verdade já tem o seu lugar. Doa a que doer. Nada há contra a verdade, senão a verdade. Eu não gosto. Excelentíssimo senhor Cláudio. Irmãos, eu corro a léguas disso, porque atrás desse lisonjeio todo tem uma faca por detrás para te empurrar pelas costas fora. Eu não gosto. Eu não gosto. Isso não é bom. Certo que uma lisonja, qual que é o outro adjetivo para isto? Mas você foi bem hoje, que mensagem boa. Até certo ponto é bom. Obrigado, um reconhecimento. Mas temos que ter muito cuidado. Porque às vezes essas raposinhas, elas estão aí para achar guarida em nosso coração. Eu tenho aqui outras raposinhas, mas não vou falar. Deixa eu só dar o nome para vocês aqui, para vocês terem conhecimento quais são elas. Depois, outra oportunidade, a gente vai estar aqui para poder estudá-la. Eu falei da raposinha do orgulho, Lucas, da inveja, 1 Samuel 16, e da hipocrisia, Mateus 23. Mas tem umas 4 aqui que são tão perigosas quanto as outras. A murmuração, terrível. Pode. A maledicência, a amargura e trapaça. Deixa eu falar da murmuração rapidinho. Números 14. Eu não vou só citar aqui, para nós ganharmos tempo. O que ocorreu lá em Números 14? Depois você lê a sua casa, junto com a sua família, para meditar. Deus orientou a Moisés mandar os 12 espias para poder espiar a terra de Canaã. E lá eles voltam com um relatório. Terra muito boa, tem olha aqui as frutas. Um cacho de uva que tinha que ser carregado por 2. Imagina o tamanho dessas uvas, gente. Que coisa maravilhosa que seria. Um relatório maravilhoso. Mas dos 12, 10 trouxe um relatório meio... Não, lá não dá, porque a situação lá é meio complicada. Os homens são muito altos, são gigantes, a terra é meio difícil. Assim, por alto, assim, sem uma contabilidade exata, um número exato, devia ter no meio ali, entre 1 milhão e meio a 2 milhões, para mais de pessoas no deserto. Vocês reparem o que 10 pessoas fazem com milhares de outros companheiros. Os 10, com relatório negativo, influenciou a nação inteira em não ir para Canaã. A propósito, Caleb e Josué, juntos, os dois, nós vamos em nome do Senhor, Deus vai abrir as portas para nós, Deus vai... Enquanto eu falo aqui, eu me lembro lá dos 4 homens que carregavam um paralítico, abriram um telhado e colocaram o menino lá dentro, e lá tinha o pessoal que estava olhando, tinha o doente, dá até uma pregação aí, ó. O pessoal que estava olhando, os doentes, os que estavam dispostos para trabalhar para o reino em prol do doente, e o curador. Mas também tinha os murmuradores. Tem gente que está só ali para poder olhar um ponto, para o sujeito errar, gravatinha feia, que palavra esquisita. Sempre, parece que ele vai para a igreja só para achar um ponto errado no outro. Eu fiquei assim, meu Deus, que evangelho que essa pessoa está vivendo. Que Cristo que ele está servindo, adorando. Enquanto a minha querida irmã louvava ao Senhor por 2 vezes, diga-se de passagem, um louvor maravilhoso que mexeu com nossas almas, para o louvor e a glória do nosso Deus,
Eu me lembrava de uma palavra de uma amiga psicóloga que dizia que é na hora do louvor que nós mais mentimos para Deus. Adorar, eu que sei adorar. Será que todos realmente sentiram um mover de Deus na alma enquanto louvava este hino? Será que realmente nós nos entregamos para Deus com o apelo do pastor, quando ele disse o exemplo lá da irmã, do irmão cantando de forma até mal vestido, mas adorando com a alma dele? Será que nós conseguimos adorar a Deus? Ou será que nós estamos no meio da multidão, como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue? A multidão apertava a Cristo, mas só ela que sentiu a unção de Deus, só ela que sentiu a virtude de Cristo. Então tem muitos que estão apertando a Cristo, mas não estão sentindo a virtude dele na sua vida. E não tem como nós vivermos neste mundo mau e tenebroso, sem a unção, sem a presença, sem a graça de Deus sobre nós. Toca em Jesus. Olha que você sinta a presença dele. Mas os murmuradores, não vão mudar não. Irmãos, por causa desses 10, o povo de Israel teve que rodar no deserto durante 40 anos. Só Josué e Caleb, e os que tinha de 20 anos para baixo, que conseguiram entrar na terra de Canaã. Veja a situação do que a murmuração faz. Eu já vi pessoas que, por causa da murmuração, ficaram doentes fisicamente. E hoje há chamadas doenças psicossomáticas. As pessoas estão doentes da alma e afetam o físico. Há pessoas que estão doentes que de uma hora para outra a pressão arterial ela altera por causa de uma palavra que ela ouve. Não consegue mais se estruturar. Ela não consegue mais vencer as falas, as murmurações. Isso quando não vem doenças de ordem piores fisicamente. Há muitas pessoas que estão doentes dentro da igreja fisicamente por causa de um problema de ordem emocional. Porque ouviu algo que não era verdade. Ela não consegue se desarmar disso. Ela não consegue se desvencilhar disso. Murmurar é pessoa que solta, que se lastima, que queixa em voz baixa. Está no cantinho, você viu lá, fala mal, aponta faltas, forma mal o juízo de alguém ou de alguma coisa. Pastor Agenor, que nós conhecemos, ele contou uma experiência que ele passou lá em Central de Minas. Ele estava no culto dirigindo a igreja, o trabalho, tal, louvor a Deus, e de repente o diácono vem lá da porta, o pastor, olha, a menina veio lá abraçada com o rapaz, está de abraçadinha, pastor, vim para o culto, falou para o pastor, e o pastor ficou aquela coisa, o que eu faço agora? Eu vou disciplinar. O pastor foi para casa, chegou, eu vou ter que, amanhã eu vou reunir a igreja e vou disciplinar essa menina. Não, peraí, deixa eu ligar para a mãe dela. Ô, irmã, o rapaz, ele viu a sua filha abraçada com um rapaz. Não pode ser assim, irmã, está errado, não pode ser desse jeito. Não, pastor, não, calma. Esse rapaz é o irmão dela, que estava lá nos Estados Unidos, veio aqui visitar, é o irmão dela, pastor. O pastor ia tomar uma decisão, por causa que um obreiro falou com ele de uma coisa que ele viu, que de fato não foi nem saber o que era. Eu fiz isso uma vez, irmãos. Eu me arrependi amargamente. Eu disciplinei uma senhora, porque eu ouvi 2 pessoas falar dela, e eu não fui até ela. Eu tinha um problema de 2 anos para me resolver. É melhor você conquistar uma cidade fortificada do que um coração. Graças a Deus, depois de 2 anos, Deus me deu a graça de receber o perdão. Receber o perdão. A murmuração, ela traz desgraça demais para a família, para a igreja, para o meio onde estivermos reunidos. E a pior coisa que tem é andarmos ao lado de alguém que é murmurador, porque contamina, irmãos. Você sai fora, sai correndo, não fica perto, porque contamina. Veja que esses 10 contaminaram dezenas, centenas de milhares de pessoas.
É muito perigoso. E encerro minhas palavras dizendo, não se pode confundir um questionamento bem intencionado e uma crítica construtiva com murmuração. A murmuração, ela vem com má intenção, ela é traiçoeira, ela é negativa, ela é destrutiva. Não permita que nem a raposinha do orgulho, nem a raposinha da inveja, nem a raposinha da hipocrisia, tampouco a raposinha da murmuração entre no seu coração, na sua família. Repreenda isto em nome do Senhor Jesus. Isso está passivo a cada um de nós. Isso está passivo a cada um de nós. E tem algo que possamos vencer, é submissos ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos ajudar a vencer essas raposinhas. E, aliás, possamos produzir frutos para o louvor da glória do nosso Deus. Que Deus possa nos usar aonde colocarmos nossas mãos. Ele venha abençoar. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, possa ser próspero para o louvor da glória de Deus. E a prosperidade não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, possam sentir a graça de Deus escorrer das nossas